Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e no vídeo de hoje nós vamos trabalhar a resolução de algumas questões da banca FACET. É nossa segunda aula sobre essa banca e eu selecionei aqui algumas questões de temas importantes que surgiram em questões de provas recentes da banca. Então, antes de iniciar o nosso vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, que ajuda bastante o nosso trabalho é continuar produzindo materiais gratuitos por aqui. E se você tiver interesse em mais materiais de preparação específica para os concursos de educação física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo, que você vai encontrar informações tanto sobre os nossos e-books, como também do nosso curso online da preparação à aprovação. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira questão. Na primeira questão ele fala: segundo a Base Nacional Comum Curricular, durante os 6º e 7º anos do ensino fundamental, na unidade temática de danças, os objetos de conhecimento que devem ser desenvolvidos nas salas de educação física são, e aí fala de danças de salão, urbanas do Brasil e do mundo. E aí a gente relembra, que as unidades temáticas da BNCC no ensino médio são tópicos fundamentais presentes nos concursos, principalmente da licenciatura, e a banca FACET acaba aproveitando essa temática. Nesse caso, ele vai pedir a unidade temática de danças no 6º e 7º anos do ensino fundamental. E aí a gente relembra que a unidade temática de danças ela vai estar presente em todos os anos do ensino fundamental, de fato, do 1º ao 9º ano. Porém, nos anos iniciais, ou seja, do 1º ao 5º ano, ela vai trabalhar as ocorrências sociais da dança, então os contextos, do contexto comunitário e regional, passando pelas danças de matrizes indígenas e africanas até as danças do Brasil e do mundo. Já nos anos finais, a gente vai ter duas classificações da dança trabalhadas, que são as danças urbanas e, por último, as danças de salão. Então, relembrando, nos anos iniciais, as danças trabalham os contextos comunitário e regional, de matriz indígena e africana do Brasil e do mundo, e nos anos finais, no 6º e 7º ano, nós trabalhamos as danças urbanas e no 8º e 9º anos a gente trabalha as danças de salão. Então, dito isso, relembrado essa distribuição das danças ao longo do ensino fundamental, a gente percebe que do 6º e 7º anos nós vamos ter apenas as danças urbanas, então apenas aí a alternativa 2, a afirmativa número 2. As danças de salão vão ser no 8º e 9º anos, e as danças do Brasil e do mundo, como é um contexto mais macro, a gente vai trabalhar no fim dos anos iniciais, ou seja, do 3º ao 5º ano. Então, primeira questão, apenas a afirmativa 2 é a correta, apenas as danças urbanas são trabalhadas no 6º e 7º anos do ensino fundamental. Primeira questão, então, item B é o correto. Segunda questão, atualmente coexistem na área várias concepções pedagógicas, todas elas tendo em comum a tentativa de romper com o modelo anterior, fruto de uma etapa recente da educação física. Estas abordagens resultam da articulação de diferentes teorias psicológicas, sociológicas e concepções filosóficas. Nesse sentido, qual ou quais autores servem de base para a abordagem crítico-superadora? Então, uma típica questão aí sobre abordagens pedagógicas da educação física, e é uma questão interessante porque ele vai trabalhar as bases dessas abordagens, quais são os autores de base, quais são as obras de referência que vão dar esse suporte teórico aí para essas abordagens pedagógicas da educação física. Nesse caso, a gente vai estar procurando essas bases, esses autores de referência para abordagem crítico-superadora. Então vamos lá, na alternativa A, ele fala de Demerval, Saviani e de Libânio. Perfeito, já são os autores de referência para a abordagem crítico-superadora, quando a gente estuda a abordagem crítico-superadora, lá pelo livro da Metodologia do Ensino de Educação Física, do coletivo de autores, a gente vê que, de fato, a base teórica vai ser justamente o Saviani e o Libânio. E aí eu relembro, se você tem interesse em saber um pouco mais sobre a obra do coletivo de autores voltada para concurso, nós temos um mini curso do coletivo de autores trabalhando essa obra por completo. A gente tem esse mini curso disponível para venda. Você encontra informações sobre ele aqui no link da descrição desse vídeo. E esse mini curso também é um bônus lá do nosso curso da preparação
a aprovação. Então você tem a possibilidade aí de estudar um pouco mais sobre o coletivo de autores, tanto especificamente através do minicurso, que pode ser adquirido separadamente, como também através do curso da preparação à aprovação, já que esse minicurso é um bônus do nosso curso mais amplo, né, desse nosso curso completo. Então, voltando, no item A, Saviani e Libânio de fato são os autores de referência para abordagem crítico-superadora. No item B, ele fala de Galarrot e Connolly, que na verdade são os autores de referência para abordagem desenvolvimentista, né? São autores que vão trabalhar essa questão das habilidades motoras e do desenvolvimento motor. Então, Galarrot e Connolly são autores de referência da abordagem desenvolvimentista, né? São a base teórica aí para a abordagem desenvolvimentista. No item C, Jean Piaget, na verdade, vai ser a base teórica para a abordagem construtivista, interacionista, levando aí em consideração esse desenvolvimento cognitivo, essa interação do sujeito com o mundo. Jean Piaget vai ser, então, a base teórica para a abordagem construtivista, interacionista. Item D, Terry Orlick é um grande autor aí de referência dos jogos cooperativos, inclusive é ele que traz aquela classificação dos jogos cooperativos sem perdedores, dos jogos cooperativos de resultado coletivo e assim por diante. Então, Terry Orlick é a base aí dos jogos cooperativos e Habermas vai ser a base teórica da abordagem crítico-emancipatória. Então, segunda questão, de fato, por eliminação e também pelo conhecimento, a gente vê que Saviani e Libânio são os autores de referência para abordagem crítico-superadora. Segunda questão, item A. Terceira questão, tem por finalidade democratizar e gerar cultura pelo movimento de expressão do indivíduo em ação como manifestação social e de exercício crítico da cidadania, evitando a exclusão e a competitividade exacerbada. A passagem acima retrata um dos aspectos sobre os quais Tubino classificou as manifestações esportivas. De acordo com a afirmação, assinale a alternativa correta. E aí, uma típica questão sobre as manifestações do esporte, né, as dimensões sociais do esporte, de acordo com Tubino. E aí a gente relembra rapidamente que Tubino vai trabalhar, Manuel Tubino, né, vai trabalhar essas manifestações do esporte a partir de 3 grandes características, né? O esporte educação, o esporte participação e o esporte performance. O esporte educação vai ter essa finalidade geral de um desenvolvimento integral do indivíduo, do exercício da cidadania propriamente dita. O esporte participação vai trabalhar o esporte de maneira voluntária, né, a partir do lazer, a partir da busca pela saúde, da integração, do bem-estar. E o esporte performance, ou esporte de rendimento, vai trabalhar exatamente o esporte competitivo, aquele esporte que busca de fato o resultado, a performance esportiva. Então, nesse caso, como a gente vai estar falando de um esporte que tem uma manifestação social, o exercício crítico da cidadania, evitar a exclusão e a competitividade exacerbada, essas são características do esporte educação. Então, nesse caso, terceira questão, a alternativa B vai ser a correta, né? A gente vai estar falando da manifestação do esporte chamada de esporte educação. Na quarta questão, a gente vai trabalhar os PCNs. Segundo os PCNs, né, os Parâmetros Curriculares Nacionais, a prática pedagógica da educação física escolar deve estar pautada nos seguintes aspectos. E aí, a gente vai falar dos princípios que norteiam aí os PCNs, né, a educação física nos PCNs. Apesar da BNCC estar sendo cada vez mais cobrada, né, o principal documento norteador da educação física na área da educação, os PCNs acabam sendo um importante documento na história da educação física e também na história dos concursos, né? A gente vem desde do lançamento aí dos PCNs, no fim da década de 90, a gente realmente tem os PCNs como um documento fundamental aí para a educação física e as bancas ainda costumam cobrar bastante questões relacionadas aos PCNs. Seja as suas categorias de conteúdo, sejam questões relacionadas à avaliação, aos seus princípios norteadores, aos critérios de seleção de conteúdos, aos blocos
de conteúdos. Nesse caso aqui, a gente vai estar falando dos seus princípios norteadores, né? E quando a gente fala dos princípios norteadores da educação física nos PCNs, a gente vai ter 3 princípios. O princípio da inclusão, que busca aí incluir o aluno na cultura corporal de movimento, né, e também reverter um quadro histórico de exclusão, né, trabalhar de fato uma educação física mais inclusiva e não aquela que buscava apenas o resultado em que aqueles alunos que não tinham uma habilidade, uma aptidão física eram excluídos das salas. Então o princípio da inclusão vai buscar incluir o aluno na cultura corporal de movimento, buscando reverter esse quadro histórico de exclusão e de separação entre indivíduos aptos e não aptos. O segundo princípio é o princípio da diversidade, que busca aí, visa ampliar as relações dos conhecimentos da cultura corporal de movimento com os diversos sujeitos aí que estão nesse processo de ensino-aprendizagem. Então a gente vai trabalhar com as diversidades tanto de conteúdos como também as diversidades dos alunos, de fato, né, as diversas realidades dos alunos e dos sujeitos envolvidos nesse processo de ensino-aprendizagem. E por último, o terceiro princípio norteador dos PCNs são as categorias de conteúdos, né? Os famosos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Então, quando a gente fala da educação física nos PCNs, os seus princípios norteadores são o princípio da inclusão, diversidade e categorias de conteúdos. Nesse caso, a alternativa A vai ser a correta. Princípio da inclusão, diversidade e categorias de conteúdos. E quinta questão, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, as unidades temáticas que devem ser desenvolvidas nas aulas de educação física com as turmas do 3º ao 5º anos do ensino fundamental são respectivamente. E aí ele vai falar de forma geral quais são as unidades temáticas presentes aí ao longo do ensino fundamental, né? Nesse caso ele vai falar apenas das unidades temáticas e não necessariamente de suas classificações, né? A sua distribuição de forma mais especificada. Então é uma questão relativamente tranquila, porque a gente só precisa lembrar quais são as unidades temáticas que estão presentes ao longo do ensino fundamental. E aí nesse caso a gente tem alguns pontos de destaque. Por exemplo, a unidade temática de lutas, ela vai estar presente tanto nos anos iniciais como nos anos finais, porém ela não está presente no primeiro e segundo ano do ensino fundamental, né? Então, quando a gente fala da unidade temática de lutas, ela vai começar a ser trabalhada a partir do 3º ano, do 3º ao 9º ano. O que ocorre de forma inversa com as brincadeiras e jogos, né? As brincadeiras e jogos começam no 1º ano, porém vão até o 7º ano. No 8º e 9º anos do ensino fundamental, nós não temos mais as brincadeiras e jogos. Diferente, por exemplo, dos esportes, das ginásticas e das danças que a gente vai ter ao longo de todo o ensino fundamental. E as práticas corporais de aventura têm como característica serem trabalhadas apenas nos anos finais. Então, do 1º ao 5º ano, nós não temos as práticas corporais de aventura. Então, resumindo, de forma bem resumida, a gente vai ter apenas esportes, danças e ginásticas trabalhadas em todo o ensino fundamental, né, do 1º ao 9º ano. As brincadeiras e jogos não estão presentes no 8º e 9º anos, enquanto as lutas não estão presentes no 1º e 2º ano. E para finalizar, as práticas corporais de aventura não estão presentes do 1º ao 5º ano, sendo trabalhadas apenas nos anos finais do ensino fundamental. Relembrado essas características, a gente vai resolver a questão. A questão vai pedir aí quais são as unidades temáticas que são desenvolvidas na educação física nas turmas do 3º ao 5º ano do ensino fundamental. Então, feito aquele resumo, né, aquela revisão rápida, a gente vê que do 3º ao 5º ano a gente vai ter as brincadeiras e jogos, sim. A gente vai ter esportes, danças e ginásticas, já que estão presentes em todos os anos do ensino fundamental. E a gente também vai ter a unidade temática de lutas, já que começa
do terceiro, a partir do terceiro ano, né? A única unidade temática que não vai estar presente no terceiro ao quinto ano vai ser exatamente as práticas corporais de aventura. E aí fica uma curiosidade, o único período do ensino fundamental que vai ter todas essas unidades temáticas vai ser do sexto ao sétimo ano. É o único período que todas essas unidades temáticas são trabalhadas. No oitavo e nono ano a gente não tem mais as brincadeiras e jogos. No primeiro e segundo ano a gente não tem práticas corporais de aventura, nem lutas, e do terceiro ao quinto ano a gente não tem as práticas corporais de aventura. Então fica aí como curiosidade, apenas sexto e sétimo anos trabalham todas essas unidades temáticas. Nesse caso, do terceiro ao quinto ano, né, como a questão fala, as práticas corporais de aventura não são trabalhadas. E aí, por isso, a alternativa, vamos ver, na alternativa A ele fala de práticas corporais de aventura, na alternativa B ele fala de brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, danças e lutas. Perfeito, a alternativa B é a correta. Na alternativa C é falsa, porque ele não traz os esportes. A alternativa D fala de práticas corporais de aventura e a alternativa E também fala. Então, quinta questão, alternativa B é a correta, já que traz brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, danças e lutas, faltando apenas aí as práticas corporais de aventura. Quinta questão, então, item B é o correto. E com isso finalizamos essa nossa segunda aula trabalhando questões da banca Facete. Lembrando, se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente aqui pelo YouTube, pelo nosso Instagram, e se tiver interesse em mais materiais de preparação específica para os concursos de educação física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.